Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for a hora que você está assistindo esse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre os vídeos e notícias da semana. E essa semana eu vi muitos vídeos e essas partes assim que eu gosto de falar, fazer react, para mim poder ter um assunto aqui para conversar com você sobre política, porque é a minha área, é o que eu gosto. Eu sou internacionalista, né? Ou seja, eu trabalho com relações internacionais, eu tenho um mestrado em relações internacionais, ao mesmo tempo sou cientista política, sou professora também, pedagoga, sou artista plástica, são muitas coisas, multiversas, né? Mas assim, ó, eu vou colocar com vocês um trechinho aqui sobre o que passaram hoje nas notícias sobre o UOL, sobre a questão da situação do Bolsonaro, né? Porque a gente sabe que o Bolsonaro gosta de aparecer, né? E ele tá se usando bastante nessa parte dele de coitadinho e tudo mais. Eu queria mostrar para vocês aqui para fazer um react. Vamos lá, vamos lá. Políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prejudicam a economia do Brasil. Outros 25% acham que as medidas não estão prejudicando o país e 25% não souberam responder. O levantamento também questionou os brasileiros sobre a percepção do governo Trump em geral, não apenas na área econômica. A avaliação, para quase metade, 49%, é de que a entrada do governo Trump é negativa para o Brasil. Sobre a entradinha aqui, antes de falar do Bolsonaro, falando do regime Trump, né, gente? Mas é claro que ia prejudicar o Brasil, ele é prejudicial, né? Ao Brasil, é prejudicial a todos os países, né? Esse governo a gente está vendo, está atingindo em todos os lados, todo mundo, né? Ele quer se mostrar que ele tem força, não sei de onde. Ele vive numa ilha, sozinho. É a mentalidade do autoritarismo de Trump, né? Eu acho que vai demorar um pouco dos brasileiros sair dessa fantasia, daqueles que apoiam Trump ainda achando que tem alguma salvação com ele. Ele nem sabe quem é Bolsonaro, para dizer anyway. Tanto 29% veem como positiva e 2% dizem ser indiferente. A pesquisa Ipsos-IPEC avaliou a percepção dos brasileiros sobre a gestão de Trump para os próprios americanos. Ao todo, 21% avaliam o governo do republicano como péssimo para os americanos, 19% como bom e 19% como regular. Foram ouvidas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 131 municípios do Brasil entre os dias 3 e 7 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Comigo, Josias de Souza, Thales Faria e Jamil Chad. Bom dia aos três. Estava com saudades dos três, porque pouco os vejo aqui no canal UOL. Josias, vejo menos ainda, porque o Josias está mais na primeira edição. Então, começo contigo, Josias. Bem-vindo, bom feriado, bom dia. E esses números? A percepção do brasileiro sobre o governo Trump está ali caminhando lado a lado com a realidade na sua avaliação, meu amigo? Bom dia mais uma vez. Muito bom dia a você. Bom dia ao Thales, bom dia ao Jamil, bom dia a quem nos acompanha. Metade dos brasileiros estão sintonizados com os fatos, né? E isso me lembrou, Diego, do entusiasmo com que o Bolsonaro e os seus devotos receberam o retorno do Donald Trump à Casa Branca, né? Em 20 de janeiro, quando o Trump foi coroado pela segunda vez, o Bolsonaro teve um surto de entusiasmo. Ele se apresentou nas redes sociais como uma criança de novo, exultante. Ele postou: "Estou tão animado que não vou nem tomar mais Viagra". E os devotos do Bolsonaro seguiram o mito, pulando de alegria. E essa pesquisa mostra que, junto com o Trump, todo pulo é um salto mortal, né? A pesquisa está mostrando que 50% dos brasileiros avaliam as políticas, enxergam o óbvio, né? Que as políticas comerciais do Trump estão prejudicando a economia do Brasil, estão prejudicando a economia do mundo, estão prejudicando a economia dos Estados Unidos, inclusive, né? E essa percepção é maior entre os eleitores do Lula, 58%, mas é compartilhada também pela maioria do eleitorado do próprio Bolsonaro, 43%, né? Então, os fatos caminharam na contramão do que esperavam os entusiastas do Trump no Brasil. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, no dia da coroação, ele enfeitou a cabeça com um boné trumpista, proclamou num vídeo: "Grande dia". Ele estava em contagem regressiva desde a véspera. Na véspera, o Tarcísio postou
diz que estava chegando a hora e diz que era a chegada de novos tempos que apontam para o progresso, para a prosperidade, liberdade. Está acontecendo precisamente o oposto. Em todas as áreas. Não há nada de progresso no que tem sido feito pelo Trump. A prosperidade virou um outro nome de recessão, né? E a liberdade está sendo cerceada naquilo que era mais essencial para a democracia americana, desde a liberdade universitária até o direito de dizer o que pensa, né? Se você contraria o Trump agora, nos Estados Unidos só o Trump pode dizer mentiras nas redes sociais, pode fazer comentários absurdos. Todo mundo que o questiona, seja na imprensa, seja nas redes sociais, está correndo grave risco, né? Isso que eu ia dizer. O Donald Trump realmente não tolera ninguém que discorde dele. Quem discordar dele, ele vai mandar deportar. Então, assim, a gente corre um grande risco de falar mal dele aqui nesse canal, em outros canais também, nas redes sociais, porque ele pode encher o saco aí da gente com o ICE batendo na porta, até mesmo de quem é cidadão aqui, né? Agora ele mostrou esse poderzinho podre dele. E assim né? Ele e essa turma toda gosta de aparecer e se fazer de coitadinho, né? Mas assim, o pessoal que ainda não largou a mão do Trump, tá na hora de largar, tá? Ele não é um cara confiável, ele é um cara que é um psicopata e bem perigoso. E para o Brasil mais ainda, tem que tomar muito cuidado, porque como ele faz e desfaz a palavra dele, não dá para escrever e assinar, entende? Ele é bem contraditório. Então, o Bolsonaro não ouviu até agora uma palavra de solidariedade do Trump, ao contrário, durante a sessão em que ele foi convertido réu no Supremo, o Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia citaram nos seus votos um elogio feito no site da Casa Branca ao sistema de votação brasileiro. E em relação ao Tarcísio, Diego, algo como 33% das exportações, as tarifadas exportações do Brasil para os Estados Unidos, saem de São Paulo. Então, o bolsonarismo saltou no escuro de graça. Dias atrás, o Tarcísio foi compelido, meio constrangido, a elogiar o comedimento do governo Lula nessa relação com a Casa Branca, a forma como o Brasil está negociando com os Estados Unidos, né? Então, o entusiasmo do bolsonarismo, de acordo com essa pesquisa, revelou-se um mau negócio. É um caso raro de envelhecimento político precoce. O Trump anunciou um tarifaço, para 185 países. No dia 2 de abril, o Brasil recebeu 10% de taxação, mas depois de muita polêmica, o Trump suspendeu a cobrança por 90 dias. Brasileiros estão promovendo uma verdadeira corrida aos consulados do país, nos Estados Unidos, para registrar seus filhos, diante de um cerco do governo de Trump contra a imigração irregular. Dados dos primeiros 3 meses de 2025, coletados pelo Itamaraty, revelam, em alguns dos postos, neles, com o maior número de imigrantes brasileiros, o salto no registro de crianças foi de mais de 100%, Jamil Chad. Isso aí que aconteceu. Foi mais de 100% das pessoas aqui buscando os consulados justamente para ter esses documentos, como eu falei no outro vídeo. Exatamente isso, porque aqui as políticas de deportação não estão dando férias para ninguém, né? Estão pegando crianças na rua, abordando pessoas aleatoriamente, porque eles acham que têm o direito de deportar cidadãos do próprio país. Às vezes, assim, então é bom você já ter o documento com você, já se você está legalizado e tudo certinho aqui, né? Documentado, né? E é isso, então. Agora tem uma novidade para você. Vocês sabem, né, que acabou a questão da fome. Foi uma questão que ele optou para poder chamar a atenção das pessoas, né? Então, o Glauber Braga, né? Ele realmente precisou ser ouvido. Então, através dessa manifestação, passando fome, ele conseguiu mais tempo para poder se livrar, ou pelo menos para ter um recesso, né, nesse tempo, para poder ter uma defesa justa, né? Eu acho que seria uma injustiça, sem dúvida nenhuma, se ele fosse condenado. Então, tá. De ética, do Conselho de Ética, não, no plenário, antes do recesso parlamentar. E eu quero dizer para vocês que eu estou suspendendo a greve de fome
mas nós não estamos suspendendo a luta contra o orçamento secreto. Nós não estamos suspendendo a luta contra o poder oligárquico. É muito importante ele manter seu posicionamento sobre o orçamento secreto até o final, né? Porque tem políticos aí que qualquer coisa eles vão para trás, eles tentam, né? Porque a política também tem essas, né? De você fazer uma relação de mão dupla, né? Eu te ajudo, tu me ajuda, né? E isso é uma coisa muito, muito comum na política, essa coisa da conversa, da negociação. Mas no caso das emendas do relator, não tem que ter conversa. Ela tem que ser tirada, porque isso é uma coisa nojenta que tem no país, no Brasil, né? Com relação a não saber para onde vai o dinheiro da população, onde é investido, os milhares, os bilhões, né, que são dados a parlamentares, que eles podem fazer o que quiser ao bel prazer deles, eles não estão nem aí, eles podem gastar no que eles quiserem, e eu acho tão bonito quando um político como o Glauber ainda luta sobre essa questão, mesmo passando tudo que ele está passando, ele poderia ficar calado para não mexer com o Lira, né, que o Lira é o inimigo dele, e agora vamos ver, né, se o presidente da Câmara vai ajudar, digamos que agora ele está em férias, então não tem muito o que fazer nesse momento, mas quando ele puder voltar, ele voltar com justiça, né, a favor dele. A gente não pode ficar totalmente otimista que a Câmara toda vai ficar a favor, mas eles têm que ter mais de 200 votos, se eu não me engano, então... a gente tem tempo ainda de virar essa mesa, porque é muito ridículo, né? Teve parlamentares que fizeram coisas piores e não sofreram pouco ou nada de nenhuma punição. Então, tirar o mandato dele é um plano político, é um plano totalmente ideológico e os planos do Lira. Vou botar aqui de novo. Nós não estamos suspendendo a luta pela responsabilização dos assassinos de Marielle. Nós não estamos suspendendo a luta pela responsabilização dos golpistas de... A decisão do deputado Glauber de suspender a greve de fome foi tomada depois que o Hugo Mota concordou com uma negociação para suspender o processo de cassação contra ele por 60 dias, empurrando eventual votação no plenário para o segundo semestre. Até lá, a ideia dos aliados do deputado do PSOL é reunir apoio para que não haja votação ou que punição, se houver, seja mais branda. Em abril de 2024, o Glauber expulsou da Câmara, com chutes e empurrões, um militante do MBL. Mas nos bastidores, a postura combativa contra o Centrão e o orçamento secreto teriam dado tração a esse processo de cassação, sobretudo... Mas tem que falar porque ele deu chute, né? Ele foi xingar a mãe dele, fez coisas muito baixas, né? Ele não deu chute por nada, né? As críticas e denúncias contra o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ô Josias, é contigo que eu quero falar. É o seguinte, a greve de fome estava meio deslocada disso tudo, né, meu amigo? Estava meio fora. O deputado Glauber tem as suas reivindicações, a gente sabe do histórico do Conselho de Ética da Câmara, quando a gente fala sobre punições, porém... A greve de fome, pelo menos pessoalmente, eu acho que não fazia muito sentido dentro desse contexto. Não sei o que você acha. Esse negócio de greve de fome é sempre quando uma pessoa opta por essa forma de resistência, sinaliza um certo desespero, né? E foi bom que tenha chegado a um entendimento para interromper essa greve de fome. O deputado Glauber pôde se deslocar para um hospital. Ele pôde chamar atenção, né? Porque a gente sabe que é um desespero, mas também para chamar atenção para toda a mídia e toda uma campanha, toda a esquerda, tá? Da esquerda mais radical, a esquerda menos radical, a esquerda do centro, para se unir, né? Em live e tudo mais, para fica Glauber, né? Porque é uma injustiça para a política brasileira, isso não é só para a esquerda. Tá? Hospital, verificar como é que está a sua saúde, voltou já a se alimentar. Agora, quer me parecer que todo mundo chegou a esse entendimento, o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, um pouco porque está ficando ridículo esse caso.
Então, as pessoas estão dando um tempo a si mesmas de 60 dias para se dar conta de que estão no epicentro do ridículo. Porque, nesse instante, a Câmara está discutindo uma proposta que anistia, que perdoa todos aqueles que tramaram contra a democracia no Brasil. Os que participaram do quebra-quebra de 8 de janeiro e também o alto comando do golpe, o Bolsonaro e os seus cúmplices, os militares e os fardados. Está a Câmara também às voltas com um processo, um pedido de cassação, também já aprovado no Conselho de Ética e encaminhado ao plenário, e que está dormindo na gaveta, está dormitando na gaveta um pedido de cassação contra o deputado Chiquinho Brazão, que está sendo processado no âmbito do Supremo Tribunal Federal sob a acusação de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Então, diante desse contexto em que você perdoa o imperdoável, que é a tentativa de golpe, e adia a votação da cassação de alguém que encomendou uma execução de uma parlamentar, a cassação do deputado Glauber Rocha por ter tratado aos empurrões e aos pontapés uma pessoa que o provocou no prédio da Câmara, se torna ridícula. Primeiro porque nunca ninguém foi cassado na história da Câmara, na história do Congresso Nacional, ninguém foi cassado por agressão. Então seria um caso inédito. Em segundo lugar, o Conselho de Ética não é conhecido, como você próprio realçou, Diego, como um órgão rigoroso, que trate os parlamentares com o rigor que deveria ser tratado, aliás, quem quebra o decoro, né? E há casos recentes, não precisamos nem recuar muito no tempo. Há um deputado delegado, um delegado da Cunha, que levou como punição uma censura verbal num caso de agressão, de violência doméstica. O André Janones, ainda outro dia, o deputado André Janones, não chegou nem a ser admoestado, não teve nem advertência num episódio de rachadinha, que seguiu direto para o arquivo. E o próprio relator do caso do Glauber Rocha, no Conselho de Ética, um não é Glauber Braga? Tem, no seu histórico, Não, gente, assim, ele confundiu com Glauber Rocha, que foi um cineasta, né, dos anos 70. Gente, olha só, todo mundo acha que é Glauber Rocha, mas é Glauber Braga. Gente, olha só, essa é a questão, esse é o foco da questão. Você abona, digamos assim, querem que pegue leve com os Brazão, que mataram a Marielle e o Anderson, mas esse caso do Glauber leva à cassação. Então, assim, coisas assim, querem dar anistia para o pessoal do 8 de janeiro que cometeu crimes bem pesados, né? E até aqueles que cometeram só o quebra-quebra ou palavras de ordem, né? Eles querem fazer uma anistia contra esses crimes. É assim que é o pensamento dessa gente. E é isso que a gente não deve estar tão confiante, né? Que o Glauber vai ficar, porque tem esse problema, né? E se acontecer isso, vai ser uma tragédia para a política brasileira e para a justiça brasileira. Vai ser ridículo, ridículo, ridículo. Já teve coisa bem pior dentro da Câmara, né? Então, isso é bem ridículo. É isso, pessoal. Eu vejo vocês num outro react e eu quero saber de vocês também a opinião. Vocês acham que o Glauber deve ficar? Vocês acham também que essa situação tá feia demais com a anistia, com essa coisa de quererem projeto de anistia e anistiar pessoas que cometeram crimes? Vocês acham que é certo essa anistia? Comentem aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Um beijo grande. Eu fui. Tchau.